Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Semana passada nós trabalhamos um outro conteúdo, né, que foi o reforço da primeira semana, e hoje a gente vai trabalhar justamente um novo conteúdo, tá? Então, para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, sou professor de Sociedade e Cultura, como também de ensino religioso, tá? Então, vamos lá. Professor, qual é o conteúdo da aula de hoje? É importante que a gente reveja as aulas passadas? Sim, porque lembrem da atividade, lembrem das avaliações que irão surgir posteriormente, tá bom? Então, para já chegando agora, prazer, mais uma vez, estou disponibilizando o meu e-mail para que vocês entrem em contato, tirem dúvidas, questionamentos, enfim, de como vai desenhar e como vai funcionar. Ou também vocês podem estar encaminhando algumas dúvidas de vocês para os seus respectivos professores de Sociedade e Cultura. Tranquilo? Então, o conteúdo da aula de hoje é organização social, grupos sociais primários e secundários. Semana passada a gente entendeu os componentes da sociedade, os componentes da cultura e como estava estruturado nos dias atuais. Hoje, pessoal, será basicamente a seguinte questão, vocês vão perceber, tá? Que hoje é um novo conteúdo e semana que vem eu estarei aplicando uma revisão, um reforço desse conteúdo, do conteúdo de hoje, tá? Então, vocês acompanhem as aulas tudo certinho, para que depois não tenham consequências, ou enfim, né? Alguns atritos, algum desentendimento a respeito, tá? Qualquer coisa pode estar acompanhando ou procurando os professores de vocês, de Sociedade e Cultura, que eles estão prontos a atenderem vocês. Tranquilo? E que em breve estaremos novamente juntos. Então, antes de começar a aula, gosto de lançar essa mensagem para vocês, que nenhuma dificuldade lhe roube a esperança de conquistar tudo aquilo que você sonha. Por que essa mensagem justamente essa semana? Porque nós estamos passando por um momento muito complexo, onde o conhecimento é uma das principais estratégias justamente de tentar melhorar aí, esse ambiente. Como resultado disso, temos a própria ciência, que está utilizando o conhecimento. Então, o conhecimento não é algo material, algo que você, por exemplo, você possa pegar. Não. O conhecimento, ele é algo imaterial. E ele está aqui, pessoal. Ele está justamente em nossas memórias. Tranquilo? Então, eu espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem. E lembre que o conhecimento leva vocês mais próximo ainda dos seus planos de vida, dos seus objetivos. Ah, professor, ainda está louco para pensar. Não. Vocês pensam agora, planejam amanhã e executam depois. Lembrem sempre disso, tá ok? E vamos lá. Os materiais, professor. Primeiro, já sabem, né, caderno, lápis, caneta, borracha e caneta. Façam as anotações de vocês. Eu estou sempre trazendo atividade para vocês estarem respondendo. Essas atividades, eu normalmente já começo com a introdução, mas vocês devem complementar, tá? Não esqueçam disso também. E outra coisa, escolha um local apropriado de sua casa para você estar acompanhando a aula, um local que você se sinta bem, um local agradável, que não tenha muita interferência externa, tá, pessoal? Então, vamos lá para o nosso conteúdo da aula de hoje. Primeiro, o objetivo da aula de hoje, né? Entender os fundamentos básicos dos grupos sociais e sua importância na construção da identidade do sujeito, destacando o papel da família neste processo de formação. Eita, professor, muito complexo. Não é complexo, não. A gente só vai entender o que é um grupo social primário e o que é um grupo social secundário, quais são as suas características e qual a sua relação com a família. Simples e fácil. Não tem nada de difícil. Basta a gente prestar atenção, tá? Tanto também nos slides, como também na fala do professor, que vai dar tudo certo. Então, primeiro aqui, a importância de estudar o conteúdo da aula de hoje. Primeiro, porque a organização social é o modo de como a sociedade constitui-se para manter as suas instituições em funcionamento. Ou seja, organização da sociedade, da qual fazemos parte enquanto sujeito. Então, por exemplo, se a gente for parar para observar a ideia de organização, você já sabe o que significa a palavra organização. Organização, funcionamento. Você organiza a sua casa para que ela se permaneça se desenvolvendo, para que ela permaneça em crescimento, em funcionamento de fato. A organização é isso. E como trazer a palavra organização para a questão social? Social ligado à interação do sujeito. Então, o funcionamento entre as relações do sujeito, para que futuramente não haja atrito.
Então, é justamente essa ideia de organização e a importância de se trabalhar esse conteúdo pertinente e necessário na aula de hoje. Então, veremos a partir de agora, né, as definições de organizações sociais primárias e secundárias e, em seguida, a representação delas dentro da sociedade atual, especificamente dentro da cidade de Itabaianinha e região. Então, vamos lá para a definição. Organização social é um conceito da sociologia que trata de forma como uma sociedade estruturada é organizada e o papel de cada um recebe. Então, a partir daqui, você já consegue perceber que a organização social é um termo, é uma palavra, na verdade são duas palavras, organização social, é uma expressão, no caso, que está dentro do campo sociológico. O campo sociológico é responsável por estudar, sobretudo, as relações sociais do homem. Então, é um conceito sociológico, tá? E que tem como responsabilidade entender o papel de cada sujeito, de cada indivíduo na sociedade. Por exemplo, qual é o seu papel na sociedade atual? Exemplo, qual é o seu papel em casa, como filho? Qual é o seu papel como aluno? Qual é a sua função como sujeito, como cidadão itabaiense? Qual é a sua função enquanto sujeito em construção? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Entender o seu papel e o papel do outro, não somente na questão pessoal, na questão educacional, mas também na questão da própria cidadania. Qual é o seu papel dentro da cidadania? Ou melhor, vou reformular essas perguntas. Qual é o seu papel dentro da cidade de Itabaianinha que contribui para o funcionamento da mesma, para o funcionamento da cidade? A sua cidadania. A partir do momento que você respeita os diversos espaços públicos da cidade de Itabaianinha, a partir do momento que você preserva os espaços públicos, que você tem empatia, que você tem respeito, que você tem alteridade, que você tem transcendência, que você tem amor, e que você, sobretudo, exerça a sua cidadania, você está contribuindo para que a sociedade haja e continue sobre o funcionamento, onde o direito e o dever são respeitados. Então, vamos lá continuar. A organização da sociedade é influenciada pelos comportamentos e pelos relacionamentos entre as pessoas individualmente ou em grupo. Então, o que vai colocar em questão aqui a organização social é justamente o seu comportamento em sociedade. Por exemplo, se você tiver um comportamento mais agitado, né? Aquele comportamento que quebra tudo, né? Que não vai muito bem com o diálogo, não estabelece relação com o outro, cheios de atrito, um pouquinho turbulento, automaticamente as pessoas que estarão em sua volta terá uma interação, um pouco de repressão, no sentido de se afastar de você, porque você traz, de certo modo, uma ameaça para aquele ambiente ali, tá? Para o convívio, não ameaça a pessoa física, mas é uma ameaça para o convívio no grupo ali. Mas, se você age, né, conforme as interações sociais que o sujeito busca desde o início, como eu falei neste instante, para vocês, a questão da cidadania, você consegue preservar a organização social. A organização social, ela é fato, ela existe. Agora, cabe a você, enquanto sujeito individual e sujeito coletivo, respeitar cada um deles. Então, por isso que a sociedade é organizada de acordo com as culturas, ou seja, cada povo organiza-se de uma forma diferente. Se vocês pararem para observar, a cultura de Itabaianinha, a forma de se organizar, o funcionamento da cidade, ela é diferente da cidade de Umbaúba. São duas cidades que pertencem ao mesmo estado, né? Umbaúba e Itabaianinha, que têm características semelhantes enquanto à questão econômica e política, porém, a organização social ela é diferente, tá? Ela é totalmente diferente e vocês conseguem perceber através da visualidade mesmo, né? Do visível. Vocês conseguem perceber esse distanciamento entre uma e outra. Então, uma tendência natural do ser humano é se procurar uma identificação em alguém ou alguma coisa. Quando uma pessoa se identifica com outra, a pessoa passa a estabelecer um vínculo social com ela. Ocorre uma associação humana.
Com o estabelecimento de muitas associações humanas, o ser humano passou a estabelecer verdadeiros grupos sociais, tá? Então, eu trago essa imagem aqui para ficar claro para vocês. Ainda não estou trabalhando grupos primários e secundários, pessoal. Estou trabalhando aqui organização social. Uma das características da organização social e da interação do sujeito é que, normalmente, em sociedade, nós, seres humanos, procuramos as pessoas mais próximas e que, de certo modo, não próximas, mas pessoas que apresentam características semelhantes às nossas. E a partir do momento que a gente busca essas pessoas, a gente cria ali um grupo. Se vocês observarem essa imagem, o que leva os indivíduos nessa imagem a formar um grupo? E como esses grupos interagem entre si? Então, é justamente a questão da cor. Nessa imagem aqui, a questão da cor, né? Ou seja, os bonequinhos vermelhos, amarelo, laranja, azul, verde, enfim, né? Roxo. Essa questão aqui. Mas trazendo essa ideia para a sociedade, não é a cor em si, mas a questão da educação. O que une eu ser amigo de Joãozinho? Ah, porque eu vim de uma família de classe baixa, e Joãozinho também veio de uma família de classe baixa, e isso, de certo modo, nos torna pessoas mais próximas um do outro. Isso é um ponto em comum. Então, a interação que você estabelece com o outro, né, de similaridade, ou seja, de assimilação, aproximação, de aparência, ou seja, você aparenta ser isso, eu também aparento, então vamos formar um grupo. Então, a sociedade, ela é feita, a organização social, ela é feita em grupos. E esses grupos, quem vai determinar não é o outro, é você, que vai se aproximar do outro por meio de algumas características semelhantes. Então, podemos definir que o grupo social é uma forma básica de associação humana que se considera como um todo, com tradições morais e materiais. Para que exista um grupo social, é necessário que haja uma interação entre seus participantes. Então, você já sabe que o elemento base de qualquer organização social é a interação entre eles. Então, vocês lembram que eu falei para vocês sobre a fila da caixa lotérica, pessoal? Não sei se vocês lembram. Que se todos tiverem uma fila da caixa lotérica, ali não pode ser entendido como uma sociedade ou como uma interação. É interação a partir do momento que aquelas pessoas passam a se comunicar entre si, a trocar ideias, a saberes, enfim. Então, um grupo de pessoas que só apresentam uma serialidade entre si, como em uma fila de cinema, por exemplo, não pode ser considerado como um grupo social, visto que essas pessoas não se interagem entre si. Aqui é o do cinema, mas eu trouxe para vocês, se não estou enganado, a da fila da caixa lotérica, né? Ali é uma fila, ou seja, uma serialidade, né? O ambiente sério, enfim, uma fila onde todo mundo vai fazer suas incumbências, suas responsabilidades, né? Pagamentos, essas coisas, enfim. Mas não posso entender ali como um grupo social. Agora eu pergunto para você, no povoado, um exemplo, no povoado Muquem, tem um grupo de zumba, onde diversas mulheres executam diversas atividades físicas, aeróbica, pensando justamente no bem-estar social dela. Ali é um grupo? Sim, porque automaticamente elas se interagem entre si. O que fez elas se unir? A questão da aparência, mas a aparência não, pessoal, mas a questão da semelhança das características. Todas buscavam bem-estar social. Todas eram mulheres, tá? Todas participam de um projeto. Então, a assimilação, a aparência no sentido de estar assimilando um ao outro, as características que me ligam a outra pessoa. Então, os grupos sociais se diferem quanto ao grupo de contato de seus membros, ou seja, eles se diferem entre si. Aí é dentro desse grupo social que nós temos o grupo primários e secundário. Certamente vocês vão ouvir falar, lá na geografia, o grupo terciário, tá? Mas eu deixei para o professor de geografia, né? Porque ele, enfim, a professora Isana, ela vai explorar mais com vocês. Então, os grupos primários são aqueles que os membros possuem contatos primários, mais íntimos. Lembrem, contato primário, primeiro. Qual é o primeiro contato do ser humano? Quando o ser humano nasce, qual é o primeiro contato que ele estabelece? Com quem? Isso mesmo, com a família. Então, eu coloquei aqui. Os grupos primários são aqueles que os membros possuem contatos primários, mais íntimos. Exemplos, famílias,
grupo de amigos, vizinhos, diferentemente dos grupos primários. Então, vocês conseguem perceber que é no grupo primário que o homem, que o sujeito, que a mulher, que a criança, passa a ter os primeiros contatos, as primeiras interações do ser humano. Se algum dia alguém perguntar para vocês, qual é a primeira interação do ser humano? Interação é diálogo, conversa, né? Troca de experiência, é com a família. O grupo primário é pequeno e íntimo, é um grupo restrito em que cada membro pode estabelecer contatos diretos com outros membros através de relações fortes e solidárias. Existem relações fortes? Claro, com certeza, dentro da família. Solidárias? Com certeza. O que justifica a sua importância na vida dos indivíduos. Então, o grupo primário, ele tem um peso maior, né, dentro daquele indivíduo, que é justamente a família, né? Ali é onde se gera, ali a semente, enfim. Então, o exemplo mais típico desse grupo é a família, caracterizada por fortes relações de face a face, olho no olho, né? Compartilhando os momentos ali entre eles, entre os membros, e um forte sentimento do nós. Nesse grupo primário, né, que é justamente a família do homem, esse grupo social primário, no qual o homem estabelece contato com a família, a base principal é o coletivismo, é o nós, tá? E aqui eu coloquei como é a tua família, né? Como se encontra o seu grupo social primário, né? Apesar de reflexão não, pessoal, e também não é de identificação não, só para entender mais um pouquinho, né? Porque hoje sempre tivemos, na verdade, diversos tipos de família, né? E aí as famílias são de diferentes tipos e tamanhos, isso é fato. O que vai definir grupo primário não é os tipos e os tamanhos, mas a interação entre eles. E aqui vamos para os grupos secundários, são aqueles que os membros não possuem tamanho ou grau de proximidade. Então, por exemplo, um espaço de trabalho. Eu trabalho em uma determinada cerâmica. Ok. Ali é um grupo primário ou secundário? Eles estabelecem lá na cerâmica, eles conversam entre si, eles se interagem. Sim, é um grupo social. Mas é primário ou secundário? Ali é um grupo secundário. Porque o contato que eles têm lá entre si é trabalhista. Não é com um contato de solidariedade, de uma relação social, pessoal, íntima, de olhar face a face, de ser solidário um com o outro. Possa haver dentro da cerâmica práticas assim, mas não é entendido ali como um grupo primário. Então, o grupo secundário é, pois, um macro grupo, onde predominam as relações formais nos espaços de trabalho. A ideia de cerâmica, da cerâmica, né? A ideia da cerâmica não, as empresas, né, de cerâmica, que se fazem frequentemente através de pessoas interpostas, onde existe uma escolha racional dos seus membros, cujas relações diretas são extremamente limitadas, predominando as relações indiretas e especializadas. Que relações especializadas são essas? Justamente as relações de hierarquia que existe dentro do espaço de trabalho. Olha, eu interajo com o meu chefe porque ele é o meu chefe. Eu converso com a minha secretária porque tem que conversar com ela. Mas não é que não haja, é uma questão de formalidade, mas não que não haja uma necessidade de estabelecer um contato com ela pessoal. Tá? É uma questão de formalidade. Então, toda vez que vocês perceberem uma formalidade, né? E, de certo modo, quando predominar as características da razão, né? E características especializadas, você já sabe que é um grupo secundário. Aí, vejamos só. Os grupos secundários ou grandes grupos constituem-se, assim, como uma das características fundamentais das sociedades modernas, industrializadas, tendendo a subdividir em subgrupos formais e informais. Então, dentro desse grupo secundário, pode-se haver uma outra divisão entre os grupos formais e os grupos informais, tá bom? Aí eu trouxe para você aqui os espaços de trabalho, pessoal. Mas nós temos outros exemplos, tá? De grupos sociais secundários, que é a igreja, tá? Existe uma certa serialidade ali.
uma certa formalidade, tá? Entre eles. A escola também, pessoal, é grupo secundário, mas é um grupo secundário que está basicamente adentrando no grupo primário, porque ali você cria interlaços fortes entre si, vocês compartilham, vocês interagem, vocês conversam nos intervalos, enfim. Então, ali também pode ser entendido, dependendo do olhar, como também secundário ou primário. Tá, pessoal? E aqui para vocês, eu trago essa atividade, né, que eu espero que vocês, aqui, pessoal, a luzinha caiu, tá? Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês e é logo em seguida que vocês respondam e dê continuidade. Já coloquei a resposta para facilitar o processo de compreensão de vocês, mas seria interessante se vocês dessem continuidade, tá? De acordo com a aula de hoje. Lembrando que nós trabalhamos aqui o conceito de organização social, né? Trabalhamos aqui grupos secundários e grupos primários e a importância deles e qual é a nossa função dentro da sociedade para o funcionamento delas. Então, como a sociologia define grupo social? É toda uma reunião de pessoas mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas pela interação social. Ou seja, tem que ter mais de duas pessoas para sua interação social. Você não vai conversar sozinho. Ei, peraí, não é assim. Você não vai conversar sozinho. Não, é assim. Você não vai conversar sozinho. Você... E aí? Como é? Vai falar? Não. Isso não é interação. Interação é quando eu compartilho com o outro. A interação social, tá, pessoal? Aí vejamos. Cite as 7 características dos grupos sociais. Que eu coloquei lá. Pluralidade de indivíduos, interação social, organização, objetividade e exterioridade, ou seja, o que é objetividade? É as relações diretas. Exterioridade, as relações indiretas. Conteúdo intencional e objetivo comum, ou seja, eles compartilham, por exemplo, a família. A família tem uma intencionalidade e, ao mesmo tempo, tem o mesmo objetivo comum. A consciência grupal e o sentimento de nós, né, que é a coletividade, e, sobretudo, a continuidade. Continuidade que dos saberes, né? Continuidade dessa interação, dessa organização. Tudo que você aprende ali no grupo primário, você aplica no grupo secundário. Então, acredito que essa seja uma das grandes questões. O que você aprende no grupo primário, você aplica no grupo secundário. Ou ao contrário, né? O processo contrário. Eu espero também que vocês respondam essa questão. Já coloquei aqui, mas vocês podem estar explicando e explorar mais ainda. Cite 5 exemplos de grupos sociais. Família, vizinhos, escola, igreja, grupos de atividades de lazer. Aí se eu vou perguntar aqui, aqui são grupos sociais. Agora vocês me digam quem são os grupos primários e secundários. Família. É o quê? Isso mesmo, primários. Vizinho, primários. Escola, vamos colocar aqui como primário. Igreja, secundário. Grupos de atividade de lazer, secundários. Tá, pessoal? Professor, por que a igreja não pode ser entendida de certo modo aqui como primário? Porque na igreja você estabelece uma relação, basicamente interação com o divino. É você e o ser divino, né? No caso, quem é católico, cristão, protestante, Deus, né? Uma relação com Deus. Não é necessariamente com o outro que está ali ao seu lado, né? Com o sujeito constituído de carne ou de sangue, enfim, que está ali ao seu lado, né? E se você for um evento, se você for um culto, sempre há essa divergência. Ora, Maria vai, ora, Maria não vai. Ora, Joãozinho vai, ora, Joãozinho não vai. Então, as relações dentro dos espaços da igreja, de certo modo, elas são fragmentadas. Mas eu entendo a importância, assim, dos templos religiosos, viu, pessoal? Então, os grupos de atividade de lazer também são secundários. Pessoal, do mais, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Eu lanço outra mensagem para vocês. Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá. Então, vocês usufruam com consciência. Lembre que estamos num período aí de pandemia. Lembrem da máscara, lembrem do álcool gel, lembrem que são nossas atitudes que vão influenciar para a permanência ou não desse vírus, que ainda, infelizmente, se perpetua na nossa sociedade. Aproveite o tempo.
estudem. Em breve vocês já estarão saindo do ensino médio, fundamental, irão para o ensino médio, né? Vocês já são adolescentes, já têm uma concepção de vida já formada, e a vida nos oferece coisas boas, e as coisas ruins são fruto também, de certo modo, das nossas escolhas. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu espero vocês, com certeza, na próxima aula, tá? Que será justamente de uma revisão da aula de hoje. Valeu, galera. Fiquem em paz. Amo vocês.